Nós estamos aqui hoje com o José Renato Fedato, que é presidente da Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, a Convap, que traz aí um resumo do que foi o setor tão importante para a economia, que é a construção civil. Zé Renato, a gente estava falando um pouquinho sobre um setor grande, de um potencial muito grande, um poder também de resiliência muito forte, né, que deparou-se aí com uma pandemia, que pôs por terra aí a questão do tão sonhado avanço, né, na economia de 3% ali em 2020, mas que soube ser persistente, né, soube ser persistente em vários setores, também mantendo alguns projetos em pé. E em 2021 comemora essa recuperação aí de cerca de 3,8% de crescimento, né, podendo aí de certa forma zerar essas perdas de 2020. Para 2022, entretanto, o cenário pode ser outro, né, com relação aí a uma economia que está presa a juros altos, presa aí a um câmbio que encarece tudo. Eu queria aproveitar para lhe perguntar, esse cenário de otimismo que vigorou em 2021, ele deve continuar agora em 2022? O que a construção civil precisa para não perder esse ritmo? Perfeito. Bom, primeiro, Tudo obrigado, bem? Rodrigo, pela oportunidade. Sempre um imenso prazer falar do setor da construção civil. É, sem dúvida alguma, um setor que movimenta muito a economia, é um setor que traz muitos empregos e é um setor que iniciou o ano de 2021 com várias dúvidas. Haviam grandes desafios, era uma incerteza, nós ainda vivíamos o cenário de pandemia e ninguém tinha certeza ao certo de quando essa situação iria reverter. Mas graças a Deus pudemos continuar trabalhando durante a pandemia inteira e acho que essa foi a maior contribuição que o setor pôde dar para a economia em geral. Continuamos empregando, nós fechamos agora o ano de 2021 com basicamente o dobro de geração de empregos que tivemos em relação ao ano de 2020 e conseguimos colher bons frutos também na parte comercial. Os desafios foram enormes, nós tivemos aí aumentos de custos na nossa economia elevadíssimos e que também infelizmente foram repassados um pouco aos clientes. Isso deve persistir um pouco ainda no começo de 2022, mas a expectativa para 2022 também é muito positiva, até porque todo empresário tem que ser sempre otimista. E junto com o otimismo, muita prudência faz com que o setor com certeza possa evoluir. Nós realizamos boas vendas no ano de 2021 e isso é uma ótima notícia para a nossa economia, porque as vendas realizadas no ano de 2021 significarão empregos no ano de 2022. O nosso ciclo é um ciclo longo que emprega muita gente. O setor da construção civil, além de empregar, emprega uma categoria de base que, quando não empregado dentro desse setor, muitas vezes engrossa as filas assistencialistas. E é por isso que ele é tão importante na economia, ele é uma verdadeira distribuição de renda. Nesse sentido, também acreditamos que tenhamos um 2022 efervescente. Nós estamos numa região importantíssima do país, o Vale do Paraíba é um setor que cresce muito, é um setor importante para São Paulo, é um setor importante para o Brasil. Nesse sentido que somos otimistas em crer que no ano de 2022 realizaremos bem mais do que em 2021, se Deus quiser. Bom, participa também conosco neste momento o jornalista José Guilherme Ferreira, que é diretor aqui de jornalismo da emissora. Zé Gui, seja bem-vindo aqui a esse especial do Abre Aspas. E, Renato, eu queria fazer uma questão sobre essas lições práticas da pandemia em relação à prática mesmo das obras, né? Quer dizer, o que mudou no canteiro de obras? Quais tecnologias apareceram para substituir ou para dar conta de menos empregados? Vocês partiram para construção off-site. Como é que aconteceu essa adaptação da construção civil? Perfeito. Bom, Zé Guilherme, a construção civil em si, ela já vem aí nos últimos 20 anos buscando a eficiência e a produtividade.
E isso também tem relacionamento com a utilização de automação dentro da indústria da construção civil. Cada vez mais se busca maquinários que façam os serviços da mão de obra natural. Mesmo assim, nós ainda somos um setor que emprega muito. E eu acho que até certo ponto é um orgulho para o nosso setor poder fazer essa distribuição de renda. Gerar empregos em si é uma necessidade do país, ainda mais na classe que nós atuamos. Mas falando um pouco da pandemia, assuntos interessantes que nós podemos pegar esse gancho, José Guilherme. A construção civil pôde continuar trabalhando durante a época da pandemia. E pasme, todos os relatórios de monitoramento apontaram para que os funcionários da construção civil tivessem patamares iguais para menor do que o resto da população que de repente fez aí o seu isolamento, que fez os outros trabalhos remotos e coisas do tipo. Isso é bacana para o setor poder divulgar, porque mesmo conseguindo continuar trabalhando, ele não trouxe nenhum risco para os nossos funcionários. Essa é uma frente. E a segunda frente importante é que demonstra também a preocupação grande que se teve nas atitudes de contenção. Outra coisa que eu gostaria de perguntar, aproveitando o gancho aí do desencalhe do plano diretor de Jacareí, e a gente sabe da importância dos planos diretores, não só para as autoridades, mas como eles apontam direções do crescimento das cidades, eles também são boas informações para o mercado da construção. Então, eu queria que você analisasse, primeiro, como você viu, como é que está a situação do plano diretor de Jacareí, e como é que você vê aqui São José já com seu plano diretor e com várias frentes de trabalho e de indicações de futuro da cidade? Excelente pergunta, José Guilherme. Primeiro que Jacareí sofreu e vem sofrendo aí nos últimos anos com uma judicialização dos planos diretores antigos que ele tinha. Já agora, nos últimos 2, 3 meses, a cidade retornou à ação do plano diretor, fez a eleição do conselho gestor para realização do plano diretor. A Convap foi agraciada em ter uma dessas cadeiras, foi eleita como um dos representantes para o plano diretor e está se esforçando em contribuir com esse pacote. Para a realização do plano gestor é necessária uma longa campanha de discussão e a municipalidade, junto com a Univap, tem feito esse trabalho com brilhantismo. Nós já participamos das primeiras reuniões, eles apresentaram o caderno nessa última reunião da quinta-feira passada, o diagnóstico de necessidades para o plano diretor e a evolução que aconteceu entre o plano diretor de 2013 até esses anos de 2020 para poder ver o que Jacareí quer para o seu futuro. Nós temos ótimas expectativas para que Jacareí consiga um plano diretor e futuramente as demais legislações necessárias para o nosso setor para poder desenvolver. Haja vista a importância desse plano, veja que nós aumentamos muito a quantidade de construção e cada vez com mais qualidade em São José dos Campos, após a revisão de plano diretor de lei de zoneamento. Então acho que Jacareí tem tudo para fazer um papel tão bom quanto esse, ou melhor do que foi conseguido em São José, para desenvolver essa cidade que tem uma importância para a indústria em geral do país e que seja cada vez mais atrativa. E aqui em São José... Bom, desculpa, Zé. Aqui em São José a gente tem algumas frentes importantes, né, de obras e tal. Quer dizer, a gente vê São José se movimentando seus canteiros aí de maneira permanente, né? E isso certamente agrada aos empresários da construção civil, né, Renato? São José é uma excepcional cidade para se ter negócio, né? Não só da construção civil, mas creio também de todas as outras áreas. E é uma cidade que, pós-revisão de lei de zoneamento, também começou a ter mais atrativo de viabilidade de um tipo de empreendimentos que antes nós não conseguimos fazer, que era o médio e alto padrão. E é por isso que a gente retorna agora também a atender esse mercado. Bom, falando um pouquinho sobre a questão do acesso ao crédito, a gente está vendo uma retomada da economia. Como é que o senhor está avaliando isso? Na verdade, o acesso ao crédito para a compra de imóveis, ele está mais fácil, ele está sendo mais facilitado? Nós já tivemos aí uma primeira
alguns aumentos sequenciais das taxas básicas de juro, mas para o crédito imobiliário essas taxas não têm acompanhado esse aumento inicial que foi repassado. Até porque tudo faz uma leitura que é um acréscimo momentâneo, em mais alguns meses, aí talvez até o fim de 2022, quem sabe meio de 2023, as taxas básicas já devem, a previsão é que elas retornem para casas para baixo dos 2 dígitos, mais próximos da casa de 6, 7%. E isso faz com que o crédito imobiliário seja também mais econômico. Nós tivemos, esse ano de 2021, uma das maiores tomadas de crédito para uso imobiliário dos últimos 10 anos. Isso demonstra também como, numa forma geral, o consumidor buscou o imóvel como uma fonte de investimento, porque o imóvel sempre foi uma fonte de investimento muito mais segura do que os tradicionais métodos financeiros aí do mercado. E com a rentabilidade do imóvel também em alta, com uma condição de locação fácil, se tornou um ótimo investimento. Aproveitando o gancho também, como é que essa questão toda da aprovação de projetos, a gente sabe que existe a burocracia, ainda há essa burocracia. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho de como é que o senhor viu esse ano e também as perspectivas, de repente, para o ano de 2022. Perfeito, excelente pergunta, Rodrigo. Infelizmente ainda há uma dificuldade muito grande, um delay entre você poder planejar um empreendimento e você conseguir legalizar esse empreendimento. O setor da construção civil é um setor muito mediado, ele é muito necessário, né? A quantidade de aprovações para se fazer um lançamento é muito grande. E isso, infelizmente, custa caro para o país. Nós temos tido diversas discussões com o poder público local e estadual para que esse delay seja cada vez menor, mas infelizmente movimentar essa burocracia toda não é uma tarefa fácil. Hoje consegue-se fazer uma aprovação aí, quando muito rápido, de 8 a 10 meses, e quando demorada, isso vai anos e anos e anos. Nós temos história de loteamentos que demoram 10, 12 anos para serem aprovados. Alguma coisa absolutamente fora do contexto. Acho que isso deveria ser muito repensado ainda na sociedade. Cumpre, faz parte do papel da Convap trazer esse problema à tona e cada vez mais levá-lo a um nível mais alto de discussão. É exatamente isso, o papel, a importância do papel da associação nessa mediação, nessa intermediação, e estar trazendo benefícios para o setor cada vez mais, né? Perfeito. O setor. Os papéis. Zé Guilherme? Zé Renato, sobre... A gente falou de Jacareí, São José, mas a Convap é maior que isso, né? Como é que estão as cidades de porte um pouco menor que as nossas, em relação ao movimento da construção? A construção civil, ela está pujante de uma forma geral no Vale do Paraíba inteiro. Há o que se dizer centros um pouco mais urbanos, como São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Pinda vem fazendo um bom papel também de desenvolvimento urbano. Elas são mais pujantes, elas têm mais relevância dentro da própria trabalho da Convap. Mas o Vale do Paraíba é uma região muito fértil para negócios, é uma região muito bem vista no estado de São Paulo, também no país. Então tem apresentado bons números. Nós temos, só por curiosidade, um aumento, já foi citado aqui na reunião, do aumento da construção civil bem superior ao PIB regional, e o aumento previsto para 2022 na construção civil também é o dobro do previsto para o PIB geral do país. Isso é uma notícia importante, até porque, lembrando, a construção civil é um grande gerador de empregos. Então que a construção civil está puxando o PIB, né? Tem puxado. Porque durante muito tempo a gente teve a agricultura fazendo isso, né? E agora a gente tem a construção civil. Um dado importante, eu acho que reforça sobre essa pujança aí dos grandes centros aqui do Vale, é a vinda de novas construtoras, né, Zé Renato? A gente está vendo aí novos empresários escolhendo São José e região como praça de obras, né? É verdade, José Guilherme, as empresas de outras cidades têm buscado São José, assim como as empresas de São José dos Campos também têm buscado outras cidades. Isso é interessante, é importante para a competição, para mexer o mercado, para mostrar a pujança também desse nosso setor. É visto com bons olhos esse movimento. Sejamos competitivos, sejamos cada vez mais eficientes e vamos gerar o máximo de emprego possível. Isso é interessante.
Uma colocação que você passou no começo da tua pergunta é que o PIB, a construção civil tem auxiliado muito ao crescimento do PIB do país junto com a agricultura. É verdade. E dados interessantes, que nem não é de conhecimento de todos. A construção civil tem é o segundo salário médio mais alto do país. Ele só perde para o setor de serviços. O salário médio da construção civil, dos entrantes no setor da construção civil, ele ganha da agronomia, da agricultura, ganha do comércio, ganha da indústria de transformação, ganha da indústria de base, ganha da indústria geral. É um fator interessante, que é um salário relativamente alto para uma classe que muitas vezes vulnerável, que precisa desse salário, dessa contribuição. Interessante a informação, né? Em relação ao treinamento e formação desses profissionais, é uma tarefa da Convap acompanhar esse melhoramento da mão de obra? Muito bem lembrado. Nós trabalhamos ali junto com os órgãos de ensino, principalmente o Senai e Sebrae, para fazer a qualificação dos funcionários da construção civil. E, José Guilherme, isso já está no mapa das preocupações da entidade, porque nós temos um aquecimento e esse aquecimento vem acontecendo já há longos meses. E provavelmente aponta que para o ano que vem nós vamos ter uma demanda de funcionários da construção civil bastante alta. Nós precisamos começar a nos preocupar agora com a colocação de novos profissionais nesse mercado. E é por isso que a gente tem aí na agenda de 2022 reuniões com o Sebrae e com o Senai, que são os especialistas em treinamento de mão de obra. Muito bem. Em relação aos lançamentos para o ano que vem, você já tem um mapa de lançamentos imobiliários para o ano que vem? E o que vai acontecer? Alguma surpresa? Alguma coisa espetacular? Nós temos o conhecimento dos empreendimentos que são aprovados pela Prefeitura, e é um número expressivo em aumento em relação a 2021. Mas são edifícios, né, são lançamentos interessantes, são prédios modernos, são prédios que vão trazer aí um produto novo para São José dos Campos. Ainda nem tudo pode ser anunciado porque não está no mercado aberto, mas vem coisa boa sim. Você sabe dizer para a gente, esse campo de girassóis, o que vai acontecer ali? A famosa terra das vaquinhas, né, aqui de São José dos Campos, né, aqui no Aquários. Isso está em aprovação ainda na Prefeitura. Como ainda é um processo que está em desenvolvimento para aprovação, não se trata de um produto final. Acho que qualquer tratativa dali é mais especulação do que realidade. Muito bem. Eu acho que, diante desse cenário, e a gente até colocando aqui a questão mesmo da movimentação do setor, até influenciando no próprio PIB brasileiro, é uma visão, então, para 2022, uma visão extremamente otimista, então, para 2022, do setor da construção civil? Sim, é uma visão otimista, principalmente do ponto de vista de geração de empregos, até por tudo que já foi negociado, comercializado e lançado já em 2021, e também é uma expectativa muito positiva do ponto de vista comercial. Haja vista algumas particularidades. Nós tivemos diversos aumentos no custo de material da construção civil. E todos nós que estamos aí no meio de imobiliário, já acompanhamos também os aumentos de custos, principalmente nos terrenos. Todos os que têm aí colegas conhecidos ou parentes que estão realizando sua nova casa também sabem bastante como aumentou para viabilizar essa construção da nova casa. E não é muito diferente no imóvel, no apartamento, na verticalização, no imóvel industrializado. Só que boa parte desse aumento ainda não foi passado. Então, é uma oportunidade com uma oferta de crédito ainda a níveis bastante atrativos, com valores ainda que tendem a aumentar a médio prazo a aquisição para esses próximos meses. E é por isso que nós acreditamos também que ainda temos um tempo de pujança de 2022 para o mercado imobiliário, comercialmente falando. Só queria acrescentar que eu tive lendo que desses insumos aí que estão encarecendo a construção, a gente viu aí cimento, fios de cobre, né, vergalhão, tubos de PVC, são todos esses insumos que acabam pesando muito na conta, né? Perfeito. Como não repassar isso, né? É o desafio de não repassar isso para o consumidor, né?
final? É um desafio gigantesco. A busca de eficiência tem que ser cada vez mais almejada, mas uma parte, infelizmente, ele acaba sendo repassado. Não tem como e não há margens que possam suportar esses aumentos significativos que tiveram. Mas a expectativa é positiva, porque os aumentos, por tudo que demonstra, parece que estão cessando. Eles já estão diminuindo. Agora vai acontecer uma inércia natural que o setor demora para poder fazer essa correção, mas a parte pior, queira Deus que já tenha passado. Obrigado, Zé, pela participação. Nós que agradecemos também a participação do José Renato aqui presente nesse bate-papo, né, desse final de ano, estimando realmente que o setor cresça, até porque isso tudo movimenta a economia, isso tudo é bom e benéfico para todos nós. Zé Renato, muito obrigado e boas festas aqui agora nesse final de ano. Nós da Convap que agradecemos sempre a oportunidade de poder falar sobre o setor da construção civil. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, José Guilherme, e a todos.